paz do Senhor, meus irmãos, companheiros do nosso canal Pão Diário. Mais um dia que Deus nos deu para podermos meditar um pouco mais na Bíblia, podemos agradecer a Deus por esse dia especial. Mais um dia para podermos estar adorando a Ele, conhecendo um pouco mais dele, estando ao seu lado. Espero que tenha sido um dia muito abençoado de cada um de vocês, em qualquer parte do Brasil que vocês possam estar. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje é um dia especial, hoje é dia de sábado. Quem se lembra, sábado é o dia em que nós preparamos as lições bíblicas que serão estudadas amanhã, no domingo, da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que as minhas lições são baseadas na editora Betel, editora das igrejas Madureira. E uma curiosidade, eu sou membro de uma igreja Madureira e estamos aí aprendendo um pouco, tentando ensinar um pouco sobre esse novo tema das nossas lições bíblicas. O nome do tema é Movimento Pentecostal, tema muito bom. E nós vamos, a partir de agora, mergulhar na lição do próximo domingo. A lição do próximo domingo é a lição do dia 9 de fevereiro de 2025. Você que tem a sua revista, que partilha da mesma editora, mesma revista, Betel, pode acompanhar conosco a nossa humilde aula, mas muito dedicada a todos vocês, para a gente poder trazer alguns subsídios para as nossas lições bíblicas. Amém? Vamos começar? Lição 9 de fevereiro de 2025, lição de número 6. O tema é Wesleyanianismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. O texto áureo está em 2 Timóteo 4:2. Diz que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Verdade aplicada, diz, persevere em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo. É essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Objetivos da nossa lição, quais são? Conhecer a vida e ministério de John Wesley, identificar a situação da igreja do século XVIII, anos 1700, ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Texto de referência, Romanos 10, do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Motivo de oração: ore para que Deus continue levantando trabalhadores para a sua obra. A partir de agora, então, estamos entrando na lição, nossa revista, nossa Bíblia, referências tanto da Bíblia, da revista, como não custam na nossa revista, mas para ajudarmos ao entendimento dessa lição tão abençoada. Amém? Introdução. Diz assim: a vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento de raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos nessa lição. Tema da nossa lição: John Wesley. John Wesley foi um dos grandes avivalistas na Europa, século XVIII, anos 1700, um homem que juntou a teologia já bem estudada, já bem adaptada a também um movimento de santidade e também esse movimento de avivamento. John Wesley trouxe grandes contribuições para nós pentecostais, principalmente na nossa doutrina da salvação. E dentro da nossa doutrina da salvação, nós somos wesleyanos. Nós, eu digo, a Assembleia de Deus. Nós temos o arminianismo, temos o calvinismo e o wesleyanianismo. O arminianismo, crendo que Deus decreta salvos e perdidos de acordo com o livre-arbítrio que ele concede a essas pessoas e de acordo com a sua presciência. No caso, o calvinismo diz que Deus decreta salvos e perdidos de acordo com sua soberania e seu decreto. Já o wesleyanianismo acredita que Deus decreta a igreja para a salvação e quem estiver dentro da igreja estará salvo.
E Wesley costuma fazer uma menção de um barco, ou seja, a igreja seria esse barco indo para o céu. Quem está dentro do barco, a igreja, de fato, aqueles fiéis a Cristo, seriam salvos. Então, John Wesley tem uma grande contribuição, o metodismo e todo esse movimento criado por ele tem uma grande contribuição para nós pentecostais nos dias de hoje. Vamos mergulhar na história? Tópico 1 diz assim: o início do ministério de John Wesley. John Wesley, nascido em 1703 e morto em 1791, líder, teólogo, pregador inglês de origem anglicana, foi fundador do metodismo, movimento que, em sua origem, buscava reavivar a teologia e a vida da Igreja da Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da Igreja inglesa, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e, de maneira mais ampla, na América do Norte. Olha só, então quem foi John Wesley? Nascido John Wesley na Inglaterra, séculos XVIII, ele foi um líder. Olha só, a primeira coisa que John Wesley foi líder. A liderança, ela não é realizada por meio de opressão. A liderança, ela é realizada por meio de admiração. John Wesley se tornou líder não porque ele oprimiu pessoas para isso. Ele se tornou líder porque as suas atitudes, as suas ações, a forma com que ele pregava o evangelho, anunciava Cristo, já demonstrava um caráter de liderança nele. E ele foi esse líder, teólogo muito conhecido, de muito conhecimento e pregador de origem inglesa anglicana. Veio da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, a igreja inventada lá pelos ídolos do rei Henrique VIII, dos anos 1500, na questão que ele queria se separar da sua mulher, Catarina de Aragão, e casar-se com Ana Bolena, que era protestante. Então, como não foi concedido o divórcio, ele então rompe com a igreja católica, o rei Henrique VIII, e então se casa com Ana Bolena. E cria então uma nova igreja, que é a igreja anglicana, que até hoje tem como representante o rei da Inglaterra. Apenas com uma representação assim formal. O rei da Inglaterra, hoje, entre aspas, o líder da igreja anglicana, no caso, atualmente, o rei Charles. O rei Charles da Inglaterra. Então, ele era dessa igreja anglicana, mas ele fundou um movimento metodista. E como ele foi rejeitado pelas grandes academias, o que ele fez? Se eu não vou ser aceito para pregar nessas grandes academias, nesses lugares muito belos, formais, eu vou começar a pregar a cavalo. E ele evangelizou o famoso cavalo de John Wesley. Ele evangelizou a cavalo aos vários lugares para poder anunciar esse evangelho, o evangelho de Cristo puro e simples e verdadeiro. Tópico 1.1 diz assim: um clérigo anglicano. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, dos quais sobreviveram 9. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se o líder desbravador do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Robert Ferreira, aí no caso é uma citação de um teólogo pentecostal, na sua obra Teologia Pentecostal da Harpa Cristã, 2022, página 22, diz que o pensamento teológico de John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento da santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu no movimento pentecostal. Inclusive, nossos próximos estudos vão tratar desse movimento da santidade, ou, no inglês, movimento holiness, movimento que buscava a santidade, que buscava uma vida mais ascética, ou seja, livre do pecado, e que buscava essa maior conexão com Deus, através da oração, através do jejum, através da cura divina e de vários movimentos que levaram ao fim e ao cabo ao pentecostalismo. Então, um pouco mais sobre John Wesley. Era um clérigo anglicano, tinha posição na igreja, mas se incomodou-se com o que acontecia na igreja da Inglaterra, com os desmandos, com os desvios doutrinários e teológicos. Então ele decidiu ir à luta. E ele é um sobrevivente, veja só. Ele foi o filho de um sacerdote anglicano, 15º filho de uma família de 19 irmãos, do quais sobreviveram 9, 10 mortes, 9 sobreviventes. Um deles era John Wesley, um escolhido de Deus desde o ventre, abençoado para abençoar a Inglaterra. Ponto de partida, todos são chamados a pregar o Evangelho. Olha só, todos são chamados a pregar o Evangelho. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus falando aos seus discípulos, igreja nascente, ele vai dizer: recebereis poder que há de vir sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Todos nós, igreja, somos testemunhas de Deus.
Somos mártires de Cristo para levar o Evangelho a 4 cantos da terra. É necessário, imperioso, que nós tenhamos essa ideia muito clara na nossa vida. É nossa obrigação pregar o Evangelho. Paulo vai dizer: é minha obrigação pregar o Evangelho. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Nossa obrigação, como foi para John Wesley. Continuando, tópico 1.2, influência do pietismo. O movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho de metodismo contemporâneo. Na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas. Dentro desse panorama, Wesley ajustou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Inspirado por esse movimento, Wesley instituiu as sociedades metodistas, baseadas nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. Assim, para compreender o movimento wesleyano, é indispensável o conhecimento básico da história do movimento pietista de Haley de Hurt, que influenciou os assuntos da cidade do ministério de John Wesley. Ou seja, o John Wesley ele surge como um resultado do movimento pietista. E o movimento pietista foi esse movimento que buscava também uma reforma referente à igreja da Inglaterra. Então, melhor dizendo, uma reforma referente à igreja luterana, que havia se perdido, se juntado demais às crenças católicas, tornado-se altamente formalista, e o pietismo, principalmente com Spinner, o trabalho do Jacob Spinner, buscou, com a sua famosa obra Pia Desideria, sua obra de Spinner, e ele começou então a trazer algumas mudanças, propostas de mudanças em relação a esse evangelho pregado por meio da igreja luterana. Foi perseguido e não foi aceito a questão pietista, mas mesmo assim influenciou muito até chegarmos ao movimento wesleyano e até os dias de hoje. Lembrando sempre dos irmãos moravianos, que eram evangelistas, que pregavam o pietismo, essa vida mais ascética, mais procura de santidade e uma separação da vida do mundo, que era o que pregava o pietismo, e teve influência também em John Wesley. E lembrando sempre que John Wesley ele instituiu essas sociedades metodistas, que eram sociedades, que eram grupos de pessoas para pregar a palavra, evangelizar, trazer esse evangelho mais forte, mais vívido na Inglaterra, para sair um pouco daquele evangelho estático e ascético que era o que estava sendo pregado na igreja inglesa. O tópico 1.3 vai dizer o seguinte: influência do pietismo morável. A extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através de John Wesley, fundador do metodismo. Pode-se ainda assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, pois muitas das ideias de Wesley foram guiadas, dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia. No ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo foram separados e enviados para missionários para a colônia da Geórgia, na América. Nessa viagem, eles foram apresentados ao movimento pietista, pois a bordo do navio estavam 26 morávios de Hurt. Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Então Deus estava conduzindo o caminho de John Wesley. Ele foi levado a essa viagem para a América, e já é mais um movimento que nós estudamos que tem um impacto na América, né? O movimento pietista teve impacto na América, o movimento puritanista, que fez praticamente a América, religiosamente falando, e o movimento wesleyano também. Wesley foi pregar na América, nos Estados Unidos, as recentes colônias inglesas que estavam ainda conhecendo o Evangelho, partilhando do Evangelho, e Wesley foi até lá, conheceu no barco, no navio em que ele viajou, os moravianos, conheceu essa forma de evangelho mais voltada para o povo, tentando se desgrudar, se destrinchar das práticas católicas, e ele trouxe esse evangelho, foi inspirado, ele e seu irmão foram inspirados e começaram então a trazer esse evangelho para os Estados Unidos da América, para aí sim irradiar para o mundo inteiro. O final do tópico 1 diz assim: eu ensinei que John Wesley foi o precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Tópico 2. A pneumatologia wesleyana. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente em Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, tirando-a de uma mera devoção.
Assuntos como novo nascimento, regeneração e evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo. Primeiro, o que é pneumatologia? Pneumatologia é uma área da teologia que estuda a doutrina do Espírito Santo. A palavra pneuma significa sopro. Por exemplo, pneumonia. Pneumonia é uma doença que afeta os pulmões. A pessoa perde o sopro, a respiração de forma normal e começa a ser afetada. Então, pneuma é um prefixo grego que significa sopro, vento. Pneumatologia é estudo do Espírito Santo, que sempre é retratado na Bíblia como vento, como sopro. Então, é uma doutrina que estuda a pneumatologia, que estuda o Espírito Santo. Para John Wesley, existia claramente uma ideia de Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, diferente do que se cria. Olha só, vamos voltar. A graça presente em Cristo na igreja e no mundo. Além disso, o Espírito Santo, a experiência com o Espírito, dinamiza a vida da igreja. O Espírito é um sopro que, quando chega na vida da pessoa, ela não consegue ficar da mesma maneira. O sopro do Espírito, quando chega na vida de alguém, ela não consegue ficar estática, parada, sem movimentos, sem felicidade, sem mudança de vida. O Espírito Santo, ele dinamiza a vida da igreja. Quando Jesus ele estava diante da mulher samaritana, o que ele disse? Você me oferece água, mas se soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria fontes de água viva, que é o Espírito Santo, que mata a sede completa e eterna do ser humano, pecador, caído e necessitado da graça de Deus. Tópico 2.1. Um coração estranhamente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, a qual muitas vezes ele mencionou em suas pregações como experiência de Aldersgate. Wesley recordou em seu diário que aconteceu em 24 de maio de 1738. À noite, eu fui muito relutante para a nossa cidade na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos. Cerca de um quarto antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalhou no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiança em Cristo, só Cristo para a salvação, e uma garantia me foi dada de que Ele tinha tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Olha que bênção! Então, nesse momento, Wesley soube, eu só preciso do Cristo. O preço já foi pago. A salvação consumada, só precisa aceitar essa salvação, viver uma vida baseada em Cristo, obedecer a Ele, que a minha vida aos céus está garantida. Livro de Efésios, carta aos Efésios, vai dizer o seguinte, que Cristo é o penhor da nossa salvação. O que é a palavra penhor? Penhor significa garantia. Jesus é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Nós temos a garantia de que temos um lugar nos céus, porque Cristo morreu, ressuscitou e nos salvou da maldição do pecado. O que vai dizer a Bíblia? Não foi por ouro nem prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um dom gratuito de Deus, presente gratuito de Deus para todo aquele que nele crê, pago através do sangue de Cristo. Então Wesley entendeu, eu sou salvo por Cristo, sou salvo pela graça, eu tenho esse dom, essa bênção, e é por isso que eu tenho que viver em alegria de vida. Porque o crente não vive em tristeza, porque o crente não vive em momentos de dor e sofrimento, porque mesmo passando por momentos de dificuldade, ele tem a certeza de que o céu o espera, de que Deus o aguarda, e que por piores que sejam as lutas e aflições, o céu é maior. Foi o que Paulo disse, não foi? Eu sei que as lutas e aflições dessa vida não hão de se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Quando João, na sua visão, Apocalipse 1, 2, início do livro de Apocalipse, ele vê Jesus glorificado, os 4 seres viventes, aquele homem feito com mistura de várias coisas extraordinárias, latão reluzente, a boca sai uma espada de 2 gumes, os pés como chamas de fogo, e ele vê aquilo e ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A partir daquela visão ele sabe o que é o céu, o que o está esperando, e ele sabe de uma coisa, nenhum sofrimento no mundo há de se comparar com a glória da salvação. Amém?
Foco na lição. Wesley passou ao anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e de maneira mais ampla na América do Norte. Tópico 2.2. O Espírito Santo atua para a salvação. Wesley teve a salvação como um dos temas centrais de seus ensinamentos, de suas pregações e toda a sua vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, cuja ação é fundamental no processo de salvação. Isso porque a presença do Espírito Santo no nascido de novo testifica a salvação, proporcionando à pessoa essa segurança. Portanto, para crer na salvação é necessário receber o Espírito Santo. Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Bom, o Espírito Santo atua na salvação. Em João 14, Jesus vai dizer que deixaria aos seus discípulos e à igreja também, que permaneceria, o Espírito da verdade, que convenceria do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E ele até especifica mais, dizendo: pecado porque não creu em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não voltarei, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Esse Espírito da verdade, Espírito Santo, tem a tarefa do convencimento. Sabe quando uma pessoa não convertida, ou que se desviou da fé, vai a uma igreja, assiste o culto e tem aquele fogo no coração de voltar, aquele arrependimento de voltar à casa do Pai? Aquilo é a ação do Espírito Santo, o convencimento. Mas esse convencimento ele não é forçado. Ele convence o homem, mas se o homem se negar, se o homem se rejeitar a ação do Espírito, realmente aí não temos o que fazer. E o Wesley diz exatamente isso, olha só. Para ele, a redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, a ação fundamental no processo de salvação. Então, a presença do Espírito Santo, nascido de novo, nós testifica a nossa salvação. Então, para que nós recebamos a salvação, é necessário crermos no Espírito Santo e na força. Crer em Deus e na força do seu poder, como diz a Bíblia. Então, o Espírito Santo trabalhará em nossos corações e a salvação é mediante a fé, crença, obediência a Cristo Jesus, mediante o convencimento do Espírito Santo. E a santificação, o que é santificação? Santificação é o sabão espiritual. Você toma banho todos os dias porque todos os dias você se suja. A santificação é necessária todos os dias, porque todos os dias nós nos sujamos. Por isso a santificação. Tópico 2.3, a experiência na teologia wesleyana. Os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da Igreja Anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo, a santificação, como a segunda obra da graça, inclusive às vezes identificando como batismo no Espírito. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Para Wesley, a experiência também denominada religião do coração estava presente no modo de se lidar com as Escrituras, ou seja, Espírito, Espírito, Espírito. A obra de John Wesley estava focada no Espírito Santo. Eu ensinei que, para Wesley, assuntos como o novo nascimento, a regeneração, a evidência da graça e da fé em nosso espírito são ações diretas do Espírito Santo. Tópico 3, último tópico. O avivamento metodista. Segundo Roger Olson, um autor arminiano muito conhecido, no ano 2001, página 523, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield marcaram um grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Outros historiadores registraram que durante as pregações eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos, como pessoas chorando, desmaiando e tendo convulsões, aos que afirmam que os reavivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma evolução sangrenta como a que explodiu na França no século XVIII. Ou seja, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, homens escolhidos por Deus para uma grande obra. Na Inglaterra, uma revolução espiritual, avivamentos, pregações, pessoas desmaiando, pessoas sendo curadas, um movimento pentecostal, sim, pentecostal antes da vida do pentecostalismo. E no final o autor diz, segundo muitos historiadores, isso que salvou a Inglaterra da Revolução do século XVIII. Qual a Revolução? Revolução Francesa, onde a igreja foi esmagada, a monarquia foi esmagada, e no movimento do Grande Terror nós tivemos mais mortes do que em toda a Inquisição Católica. Milhares de pessoas foram assassinadas pelo movimento ateísta da Revolução Francesa, que infelizmente até hoje é cultivado nas nossas academias e escolas como um grande movimento. Pela liberdade, igualdade e fraternidade, pessoas perderam suas vidas na guilhotina, na navalha nacional. Vamos continuar? 3.1. Os metodistas. Os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra no começo do século XVIII.
No período da Revolução Industrial, a origem do metodismo está ligada a 3 nomes: John Wesley, seu autor e organizador; Charles Wesley, seu irmão, escritor de hinos; e George Whitefield, um fecundo orador e reavivalista. John Wesley e seu irmão, impulsionados pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo no qual Whitefield aderiu mais adiante. Muitos zombavam deles, passando a chamar o grupo de Clube Santo. O grupo ficava conhecido por dias fixos para exercitar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia, encorajamento mútuo, oração, dia de visitar os presos, entre outras coisas. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodistas, isso é, aqueles que têm método, ou seja, organização. Metodismo vem do quê? Organização. Então, pessoas que organizavam a determinada hora isso, determinada hora de jejum, visita aos presos, organização. Então, o metodismo veio dessa ideia de método, de organização, entre aspas, chatice na visão dos seus críticos. Mas eles foram extremamente importantes, tanto Wesley, irmão de Wesley, e Whitefield, um escrevendo hinos, os dois pregando, fazendo sua teologia, pregando, indo às casas, teologia prática, evangelizando, fazendo o seu trabalho, e evidentemente sendo também criticados por isso. 3.2 O wesleyanianismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o wesleyanianismo é o pai do movimento pentecostal moderno, isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Pelos relatos da época, é possível ver citamentos e crenças wesleyanas na raiz do Azusa, dos movimentos Holiness dos Estados Unidos, entre outros. Para Robert Menzies, um dos nomes mais conceituados da teologia pentecostal, o movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições da santidade, que aparecem no final do século XIX em movimentos de reavivamento que possuem uma herança wesleyana, ou seja, nós, pentecostais, somos filhos de John Wesley em muitas das nossas práticas, por isso é necessário conhecermos a sua história. 3.3 O interesse na restauração da igreja. Mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões da vida no Novo Testamento não possa ser identificado com a mesma ênfase os movimentos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto que esta e outra ênfase de Wesley como perfeição cristã prepararam o caminho para o movimento da santidade, tema da próxima lição. Aguardem. E o desenvolvimento de áreas teológicas do pentecostalismo. Menzies, um autor, define o pentecostalismo como o cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e nesta base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito, bem como que os sinais, maravilhas e dons mencionados em 1 Coríntios devem caracterizar a vida da igreja hoje. Wesley quis a restauração da igreja, e nós restauramos a igreja, o movimento pentecostal. Trouxemos alegria de novo à igreja, trouxemos vida àqueles ossos secos, e nós pentecostais somos filhos diretos de John Wesley. Eu ensinei que a influência da teologia de John Wesley teve grande influência no movimento pentecostal. Conclusão? Nessa lição, vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido com base no movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo do autoexame contínuo e necessário ao cristão. Isso torna possível evitarmos a indiferença e a frieza espiritual, prosseguindo triunfantes até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Fim de lição. O que John Wesley nos ensina, meus irmãos? John Wesley nos ensina que, quando nós nos dedicamos a Deus, Deus honra nosso nome. John Wesley pregou a cavalo. John Wesley pregou nas prisões. John Wesley foi humilhado. John Wesley foi perseguido. Viajou de navio no meio das ondas, indo para a América do Norte para pregar o Evangelho. Ele e seu irmão e George Whitefield. Homens desprezados no momento em que eles iniciaram o movimento, mas honrados por Deus posteriormente. Porque Deus honra o nosso trabalho. E eles estão honrados com seus nomes escritos nos céus. Que a vida de John Wesley seja uma inspiração para a nossa vida e o nosso evangelismo. Um evangelho, uma pregação teórica sim, mas acima de tudo prática. Que Deus abençoe nossa vida. Aguardo vocês amanhã com mais um Pão Diário. A paz do Senhor.